Muito bom dia para você, começando mais um show de saúde e o bate-papo com a doutora Irene Marquesan continua, ela que é fonoaudióloga, falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com a voz e com a saúde. Bom dia, doutora! Bom dia, Tiago. Agora, eu sou uma pessoa comum, não sou profissional da voz, mas quando eu noto que realmente preciso de ajuda para cuidar de alguma coisa que está acontecendo, eu estou ficando muito rouco facilmente, quando, doutora? É o sinal de alerta. Isso, o sinal de alerta. O primeiro sinal de alerta é um desconforto na sua garganta. É você sentir-se cansado, é você ter que buscar o ar mais vezes e ter realmente alguma... Não chega a ser uma dor, mas é um desconforto. Então, alguma coisa está errada. Quando começa, você fica muito cansado no fim do seu programa ou no fim da sua aula que você esteja dando. Você tem toda hora assim que respirar mais profundamente. Isso tudo são sinaizinhos pequenos que podem se transformar em alguma coisa maior. Agora, a gente tem que pensar que tem o idoso também, né? O fonoaudiólogo trabalha muito com o idoso e o idoso não bebe água. Então, a gente precisa comunicar aí para todos a tua plateia que te ouve sempre, que idosos precisam beber mais água. Alô, pessoal da melhor idade, vamos tomar água. Vamos tomar água. Eu digo sempre, dá vontade, às vezes dá, você vai tomar água, mas às vezes não dá. O que eu faço? O segredo, gente, é ter uma garrafinha, ter um copo térmico, né? Então tá Isso. sempre do meu lado. Isso. Ainda mais você que é um profissional da voz. Mas até em casa, mesmo sem falar muito, eu sempre tô tomando água para lubrificar, para dar aquela limpada, né? Isso, e quando você trabalha em lugar ruidoso, você tende a se esforçar mais para que a pessoa te entenda. Então, mais ainda é necessário a ingestão de água constantemente e saber colocar a sua voz para não ficar rouco ou muito cansado. É fundamental, realmente. E a importância, como a gente disse... Quando se nasce, você procura o pediatra, né, faz todos os exames. Esse acompanhamento com o fono é para toda a vida? Não, não é. Deus do céu. Graças a Deus não, Tiago. Mas você poderia dizer, a busca por um fonoaudiólogo, né? Eu vou buscar um fonoaudiólogo, porque eu não falo bem, porque eu estou ficando rouco com frequência, porque eu fico muito cansado quando eu dou aula. Então, tem sinais na nossa vida que mostram que procurar um profissional que trabalhe com a fala é muito importante. Quem trabalha com a fala, seja porque ela tem erros, seja porque eu estou cansada, seja porque eu estou ficando rouco, é o fonoaudiólogo. Mas o fonoaudiólogo trabalha desde o bebê até o idoso. Você deve ter observado que idosos, né, a melhor idade, nós temos uma modificação na nossa voz. É normal isso. Verdade. Precisa só não levar a exaustão. É verdade. Assim como você passa por aquelas fases, adolescência, aí chega na fase adulta, né, a voz já fica mais madura e depois ela parece que vai ficando mais fraquinha, né? E isso vai mesmo, por causa da coluna de ar, né? Por isso que um treino é muito importante, porque você conhecer a sua máquina da fala, a sua máquina da voz, é muito importante. Então, a busca por um fonoaudiólogo em qualquer idade, que você se sinta cansado, ou sua voz não saia tão bem, as pessoas parecem que não entendem bem. A gente está falando da voz, Tiago, mas imagina a articulação, ou seja, abrir a boca bem para falar. Se eu começar a falar com você assim, vai ficar mais difícil da pessoa entender. Se eu começar a falar com a língua assim para fora, vai ficar mais difícil das pessoas entenderem. Então, nós fazemos uma diferença aí que tem que ser juntado depois, mas é entre a produção da fala, a articulação e a voz. Eu posso ter uma articulação boa, mas
uma voz muito feia. Então nós temos que tratar de tudo, que é um conjunto a comunicação. É o conjunto. Igual o meu grande sonho é ser, por exemplo, palestrante. Nossa, né? Delícia. Projetar a voz, falar. Então, assim, além do cuidado com a voz, ela tem que sair clara, limpa, claro. né? Tem que ser realmente uma voz que não precisa ser grave, bonita, né? Mas tem que ser uma voz agradável e que as pessoas consigam entender também, né? Então, quando você está falando isso, Tiago, muito bem colocado, isso não é a voz, na verdade, porque a voz é isso que você fez. Eu posso ter a voz fina, eu posso ter a voz grossa, eu posso ter... Isso é voz. Sim. Mas é a articulação. Muita gente fica sempre focado na voz. Se ela é linda, bonita. Não, eu preciso articular bem. Falar bem as palavras. Isso, articular bem. Abrir bem a boca para falar, olhar de frente para a pessoa, ter uma boa respiração que sustente a minha fala até o final da frase, para não ficar uma coisa assim, cansada, né? Então são várias coisas que se unem para você ser um bom orador. Não é uma coisa única. E ele precisa, se ele quer ser um orador, um político, para falar no palanque, ele precisa ter esses conhecimentos, uma ajudinha. Então não é só para doença. Às vezes ele fala assim, vou no fonoaudiólogo porque eu estou doente. Não, não. Eu só quero falar melhor. Eu quero me apresentar na televisão, na rádio. Sim. Então é diferente. E até mesmo, né, doutora Irene, para uma entrevista de emprego. Se você está numa entrevista de emprego onde você não consegue se comunicar, projetar sua voz, falar ali com o entrevistado, como você vai conseguir passar pela entrevista de emprego? Exatamente, e até a postura corporal, né? Se eu fico com a cabeça abaixo, olhando para os meus pés enquanto eu estou falando, o que eu passo para o meu futuro empregador, né? Mas é verdade. De repente eu passo uma pessoa que não tem, assim, que tem medo, que não tem, talvez, uma atitude mais positiva, que está passando por algum problema na sua família. Então eu tenho que ter uma presença junto com a minha voz e a minha fala, que são coisas diferentes, muito importante, uma postura correta corporal. Tudo isso faz de você um bom orador ou uma pessoa simplesmente que tem uma boa comunicação. Olha, eu ficaria aqui o dia todo batendo papo sobre a voz, né? Falando sobre... A voz. Não, eu gostaria, mas uma pena. Doutora, eu agradeço muito a participação da senhora.